Eu preciso compartilhar algo com vocês. Eu tô grávida, né? Já estamos completando 6 meses de gestação. Eu tenho 10 anos de convertida. E desde que eu me converti, eu faço questão de ler nem que seja um versículo diariamente. E estando grávida agora nessa terceira gestação, eu tenho tido muita indisposição, preguiça, todas essas coisas que vocês imaginam que, tipo assim, faz eu querer fazer nada. E ontem eu tava orando e eu falei assim, caraca, Senhor, eu tenho lido o versículo, eu tenho orado, né, agradecido, orado, pedido pra Deus abençoar meu dia, a minha vida, meu casamento, meus filhos, nos guardar e tal. Mas eu falei assim, tá faltando um coração rendido com mais intensidade. E eu orei, fiz uma oração no carro mesmo, tipo, conversando com Deus. Eu falei assim, eu tenho feito tão pouco, Deus, eu tenho deixado que tantas coisas roubem o nosso momento. Eu falei, eu quero que o Senhor quebrante meu coração. Eu quero que o Senhor tire o meu coração da distração, para que eu esteja centrada e escolha a boa parte. E eu fiz essa oração. Quando foi essa noite, eu tive um sonho, onde eu tava com algumas amigas em um evento, como se fosse um culto, mas não era um culto, era como se fosse um evento. E tava passando alguns ensinamentos sobre a palavra de Deus. E eu vi algumas amigas ali muito concentradas, e eu preocupada em organizar o ambiente, em limpar o ambiente. E aí hoje eu acordei e eu falei assim, caraca, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse sonho? E aí Deus falou pra mim, o problema não é a sua indisposição, os sentimentos que você tem tido, que isso tudo tá tudo bem, é uma fase, vai passar. Mas é a preocupação em se distrair e não escolher a boa parte. E rapidamente eu me lembrei da história de Marta e Maria. Quando Jesus chega, Marta continua cuidando dos afazeres da casa. E Maria corre pra se derramar ali, né? Escolhendo a boa parte, que era a presença de Jesus. E, enfim, ela se dedica ali, né? Se derramando nos pés de Jesus. E tendo esse momento de conexão, de intimidade com Jesus. E Marta fica irritada com Maria, perguntando pra Jesus se ele não vai, né, chamar a atenção de Maria para que Maria fosse ajudá-la com os afazeres da casa. E Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, que não lhe seria tirada. E eu falei, caraca, entendi. É isso. Eu tô preocupada. E a minha casa tá o quê? Limpa. Eu tô preocupada com tantas coisas. E aí eu não tô me preocupando com a melhor parte, que é o meu relacionamento com Jesus. Hoje em dia é importante nós termos um equilíbrio entre a nossa Marta e a nossa Maria. Nós precisamos das duas, né? A moça que me ajuda em casa está de férias, ela volta amanhã, graças a Deus. E durante esse um mês foi bastante corrido, intenso pra mim. E talvez não pela questão de cuidar da minha casa, mas por durante 10 anos ter alguém que me ajuda a cuidar da minha casa. Então, sabe quando você fica assim, meu Deus, tem que fazer tudo. E eu fiz com cuidado, com zelo, com excelência. Mas durante esse um mês houve essa negligência de algo tão importante, que é a boa parte. Então eu deixo essa mensagem para você, mulher, mãe, esposa, empreendedora, você mulher, que faz algo e que talvez tenha deixado de lado a boa parte. Jesus, ele está nos chamando, nos convocando a fechar todas as janelas de distração. Não que a nossa casa seja uma distração, mas que se nós não vigiarmos, não tomarmos cuidado, nós vamos negligenciar a boa parte. E a parte que mais precisamos, para que a chama esteja acesa, para que a lenha queime. E eu tenho falado, Senhor, eu não quero que a fogueira se apague, porque eu sei da importância de a gente se derramar no lugar secreto. E nesse mês, eu acho que se eu me derramei no secreto umas 2 vezes, foi muito. Sabe, de você, de fato, assim, se debruçar umas 3 vezes, vamos colocar aí umas 3 vezes, e mergulhar na palavra de Deus, enfim. Então, eu oro pela minha vida, eu oro pela sua vida, para que hoje, em nome de Jesus, nós venhamos ter estratégia e sabedoria divina, para que a gente, quando for necessário estar posicionadas como Maria, nós estejamos intensamente nesse lugar, que nós venhamos se derramar na presença de Deus, que nós venhamos nos conectar com o Senhor, que nós venhamos falar com Ele, agradecer, celebrar por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, e que nós venhamos colocar tudo nas mãos dEle, deixar o controle com Ele, mas que a gente tenha um coração rendido em celebração e adoração a Deus, por quem Ele é, e que nós venhamos o conhecer cada dia mais,
mais, porque na medida que nós o conhecemos, nós vamos nos conhecer, nós vamos saber do que podemos, o que somos capazes, o que não é bom nós fazermos, enfim. Haverá um discernimento grandioso. E no momento que nós viemos precisar da nossa Marta, que assim seja, que a Marta esteja acesa em nós, com intensidade também, para que a gente venha cuidar. Seja você empreendedora do seu negócio, seja você dona do lar da sua casa, seja você mãe dos seus filhos, do seu marido, enfim, que haja um equilíbrio para que a gente cuide com excelência de tudo aquilo que Deus nos confiou e que nós venhamos, sim, com todo temor, amor e intensidade, mergulhar na presença de Deus, entendendo que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós não vamos conseguir nada e que sem Ele não haverá a paz que excede todo entendimento humano, que ainda que algumas coisas estejam para fazer, como uma das coisas que eu odeio fazer em casa é passar roupa, e eu tenho passado por parcelas. E eu falei com a Maria ontem, eu falei, Maria, a roupa tá aqui. É a única coisa que assim, eu preciso muito da senhora. Então, é passar roupa, porque ela voltaria segunda, ela vai voltar amanhã. E ainda que esteja pra fazer, a gente tem a paz que excede todo entendimento humano. Porque quantas vezes a gente fica com a nossa cabeça, eu tô contando o meu exemplo, a minha roupa me deixa agoniada, que eu falo, meu Deus, preciso passar roupa, nos tira a paz, nos deixa inquietos. E às vezes até explosivos, enfim, com vários sentimentos, não temos domínio próprio. Talvez a sua empresa, algo que está por fazer, talvez algo referente à sua vida pessoal, sentimental, enfim, esteja por fazer e você está naquela agonia. Mas quando nós escolhemos primeiramente a boa parte, nós nos enchemos da presença de Deus, ainda que tenha algo por fazer, nós vamos ter a paz que excede em todo o entendimento humano. Então eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Senhor, nós escolhemos a boa parte. Senhor, que hoje haja fogo na lenha que nós carregamos, que é o nosso coração, para que queime cada dia mais e nós tenhamos fome e sede da tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e ilumine a sua vida.